Será que o Brasil precisa de uma nova Constituição? A gente vai fazer esse debate só com grandes especialistas, em comemoração aos 90 anos do professor Modesto Carvalhosa. E eu estou trazendo aqui para conversar com a gente, tenho a honra de conversar com um dos grandes nomes do direito brasileiro, reconhecido no exterior, professor Ives Gandra Martins. Professor, um prazer enorme ter o senhor aqui nessa comemoração. Para mim também é uma grande alegria estar aí com todos os amigos do Modesto Carvalhosa e em especial com você, Marilene. Muito obrigado. O senhor sabe, para mim é uma honra enorme, uma bênção poder estar aqui com o senhor. Gostaria de saber, em primeiro lugar, professor, como que é o seu posicionamento nessa história? A gente precisa de uma nova Constituição ou remendar essa dá certo? Veja o seguinte, eu li o projeto do Modesto, meu amigo Modesto, chamo de Modesto, nós somos amigos há quase 50 anos e sempre acompanhei a carreira dele, admirando muito tudo o que ele fez. E o trabalho dele sobre a nova Constituição, proposta dele, inclusive articulada, de uma nova Constituição, é excelente. Se fosse adotada pelo Brasil, seria ótimo. Meu grande receio em relação a fazer um novo processo constituinte é que nós venhamos a ter uma Constituição pior do que aquela que nós temos com todas as emendas atualmente e a tentativa de colocar um modelo tão bom quanto o do Modesto, nós venhamos a ter um modelo pior ainda do que a Constituição que nós temos no momento, com mais de 120 emendas, se considerarmos também aquelas do processo revisional. Então, eu, pessoalmente, entendo que temos que fazer diversas modificações na Constituição anterior, diversas reformas, e muitas dessas reformas baseadas no texto do professor Modesto Carvalhosa. Mas, pelo meu receio, conhecendo como o nosso Congresso, o nosso Parlamento, eu preferia fazer alterações adotando muitas das ideias do professor Modesto Carvalhosa, mas mantendo a atual Constituição com reformas que eu considero essenciais. Professor, sabe que também uma coisa que eu acho fantástica do professor Carvalhosa, eu conheci também um outro amigo com quem ele conviveu muito tempo, publicitário, que estudou direito com ele, o Enio Mainardi, e eu achava fantástica a relação dos dois, porque eles pensavam tudo oposto um do outro. E se davam bem. E eu acho que isso o professor Carvalhosa traz, nos dias de hoje parece que todo mundo tem que concordar com tudo. A questão é que a gente concorde ou não com uma nova Constituição exatamente, ele traz ideias ali que mostram coisas que deram errado, porque a Constituição se fala que vai entregar muito direito ao cidadão, mas na mão do cidadão o direito não chega, né? Veja, Madalene, a diferença entre a minha posição como Modesto e a posição do Enio Mainardi, que era também meu grande amigo. Sim. Eu sou favorável à Constituição do Modesto. O meu problema não é o texto da Constituição do Modesto, é o meu receio de que, se fizermos uma nova Constituinte, o texto do Modesto não venha a ser adotado, nós tenhamos, pelas variadas pressões, entende, um texto ainda pior do que aquele que nós temos. Fazendo fatiadamente reformas e utilizando muito do que está na Constituição do Modesto, eu acho que nós vamos poder conseguir aquilo que nós desejaríamos de mudança, sem necessidade de falar na Assembleia Nacional Constituinte de uma nova Constituição, que pode, em decorrência de ser o povo que vai eleger não especialistas em direito constitucional, um texto menor. Enio discordava, eu discordei de muitas coisas do Enio, mas gostava da inteligência, da maneira. Sim, eu também. Senti muito a morte do Enio. Agora, no meu caso, eu concordo com o Modesto. O meu problema não é não concordar, é o problema de como ser discutida e aprovada no Congresso. Por isso é que eu prefiro fatiar determinadas reformas
para que elas possam se viabilizar com uma pressão menor se tivéssemos que discutir todo um processo constituinte. Porque também, agora a gente fica pensando, né, a outra Constituição não saiu bem com Ulisses Guimarães presidindo a Assembleia Nacional Constituinte. Avalia com o Tiririca como seria. A gente tem esse risco. Mas, professor, o senhor acha que nessas reformas, o que é mais urgente? Consertar como funciona o judiciário? O equilíbrio de poderes? O que seria mais urgente? Veja o seguinte, eu entendo que o equilíbrio de poderes é fundamental. Não está havendo. Mas eu tenho a impressão que o Modesto e eu somos aqueles velhos juristas que ainda gritamos contra esse ativismo judicial, esse desequilíbrio entre os poderes. E apesar de respeitarmos muito os ministros da Suprema Corte, nós somos aqueles dois que têm a coragem de dizer que, por mais brilhantes que sejam, muitas vezes eles estão errados e muitas vezes muito errados. Aliás, esse último artigo do Modesto, publicado no Estado de São Paulo, é a demonstração inequívoca daquilo que está acontecendo no Brasil, no qual o Supremo tem uma responsabilidade muito grande nessa desorganização do direito pátrio. Agora, o que eu entendo que teria que ser a primeira grande reforma, e que é muito difícil, que vamos barrar no corporativismo, é a reforma administrativa. E se nós analisarmos o custo da Federação Brasileira, o que o contribuinte é obrigado a pagar, esse artigo que o Modesto fez e que eu assino embaixo, que eu tenho reclamado, eu tenho dito em programas até de televisão contra, como nós temos que dar quase 6 bilhões de reais para alavancar carreiras políticas, tirando do povo que está precisando de dinheiro. Então, a sensação que eu tenho é que a reforma administrativa, a reforma dos poderes que tem que ser enxugados para que a federação caiba dentro do PIB, é a grande reforma a ser trabalhada. Mas nós temos que pôr isso na consciência do povo. O povo tem que compreender que o Estado pesa demais, que todo mundo quer ser poder, quer ser autoridade à custa do povo, e que o povo não tem recursos. Uma nação que, considerando o número de cidadãos que tem, é uma nação pobre, porque, embora sejamos a 12ª nação do mundo em nível de PIB, se nós considerarmos 210 milhões de habitantes, ou 13 milhões de habitantes, é uma nação pobre, porque, per capita, a nossa renda é baixa. Nós temos que pensar que nós temos que cuidar do povo. E quanto mais cresce a administração pública, tanto mais o povo fica sufocado porque tem que sustentar essas estruturas. Então, aqui, a grande reforma que tem que se fazer, em primeiro lugar, é como enxugar uma lipoaspiração na máquina administrativa para que nós possamos fazer o Estado diminuindo, permita que o povo cresça. Professor, para a gente finalizar, o senhor tem experiência de muitos momentos de crise do Brasil, que o senhor avaliou tecnicamente, o senhor fez parte, presenciou, fez parte da solução. Eu tenho a impressão que nós vivemos um processo de descolamento completo da realidade. O senhor está falando isso do fundão eleitoral, 6 bilhões. Nós estamos numa pandemia que foi pior que a gripe espanhola. Começou uma guerra. E as pessoas as pessoas parecem amortecidas diante desse saque que se faz ao que seria o emergencial, sobretudo para quem é mais pobre, né? Esse, na minha opinião, é um problema sério que ocorre no nosso país. Aliás, o Modesto tem batido nesse ponto. Se nós analisarmos efetivamente o que está acontecendo e como o povo foi saqueado. Nós tivemos um povo saqueado pelos poderes. A corrupção foi algo no passado que campeou no país. Petrolão, mensalão existiram. As empresas devolveram recursos. A Petrobras foi obrigada a pagar
uma fortuna para os acionistas americanos da Petrobras por causa da corrupção. E nós não temos corruptos. O Brasil é o único país que tem corruptores, mas não tem corruptos. Entende? Os corruptos, nenhum deles condenado, todos soltos. A Lava Jato deixou de existir. O Brasil está com dificuldades de entrar na OCDE, porque entendem na OCDE que o fato de nós termos abandonado a luta contra a corrupção não nos permite entrar na OCDE. E na OCDE, a luta contra a corrupção é fundamental. E quando o Supremo desmontou a Operação Lava Jato, nós passamos perante o mundo a ser o país que entende que a corrupção é elemento inerente ao povo brasileiro. Então, a nossa dificuldade em entrar é porque foi desmontada toda a luta contra a corrupção. E Modesto e eu sempre apoiamos essa luta, procurando fazer com que o direito seja respeitado, o direito de defesa, mas não permitir. Então, hoje, nós temos que tentar lutar para deixar com que o brasileiro tenha, como a senhora disse, uma consciência amortecida, que tudo é tolerável, tudo é possível, que nós só construiremos uma grande nação quando passarmos efetivamente aqueles que são corruptos não poderiam mais exercer o poder, aqueles que efetivamente saquearam o Estado têm que ser afastados e o Brasil tem que depender de idealistas que estão dispostos a servir a pátria e não servir-se da pátria. Esse eu creio que é o grande problema. E é o que eu senti na Constituição do Modesto. Modesto fez uma Constituição que, se pudesse ser aprovada por inteiro e não desfigurada nas discussões do Congresso Nacional, ele pretende fazer uma pátria em que realmente o Estado está a serviço do povo e não o povo a serviço dos detentores do poder. Então, eu tenho a impressão que essa é a grande luta. E apesar da idade do Modesto, 90 anos, da minha idade, 87 anos, esse idealismo nós ainda não perdemos. Mas não são os princípios também? Porque isso, eu converso muito com o professor Modesto disso, da questão dos princípios. Vocês não são só contra a corrupção. Contra a corrupção é consequência de uma vida que é centrada num conjunto de princípios. Eu aprendi isso com meu pai, com a Igreja Católica, com o Colégio de Freira. Eu tenho esses princípios. Mas as pessoas me chamam de trouxa. A Gazeta do Povo é o primeiro emprego que eu tenho, que não me chamam de trouxa. Isso é uma coisa que tem que mudar na nossa cultura, assim, urgentemente também, né? Aliás, vou te dizer o seguinte, Madalena, a Gazeta do Povo, ao meu ver, é o melhor jornal do Brasil na atualidade, que é o único jornal que tem a coragem de ser realmente independente e não tomar partido político, de procurar pensar no Estado como instituição a serviço do povo e não a serviço de quem detém o poder, e a defender valores. Porque o que me impressiona positivamente na Gazeta do Povo é a defesa de valores, que é o que está faltando. Uma nação que perde valores, ela vai para o colapso. Eu me lembro, eu gosto muito de história, sou da Academia Paulista de História, escrevi uma história de São Paulo, e um dos historiadores gregos que moravam em Roma, que mais me impressiona, é Políbio. Políbio tem um livro chamado Políbio História, e ele analisa um pouco a decadência do Império Romano. E ele coloca na decadência do Império Romano a perda de valores dos romanos. Quando os romanos passaram a pensar apenas no seu privilégio e deixaram de ter aquele sentido de pátria família, dos ancestrais sendo sempre reverenciados, da mater família ser importante, Roma cresceu. Exatamente a período de queda do Império Romano, apesar da Igreja Católica ter entrado, influenciado em nível de valores, foi a perda da elite romana daquilo que representavam os valores, os princípios. Nós temos que lutar por esses valores. Essa é a posição do Políbio no livro histórico, que ele conviveu com esse período de queda do Império Romano. Nós temos que lutar por princípios.
e acho que essa luta vale a pena, mesmo que seja um pouco. Eu sempre me lembro a história que contam do incêndio na floresta, que está todos os animais fugindo, e tem um pássaro que vai com o bico, com algumas gotas d'água, joga em cima. E o leão, que diz, você pensa que vai apagar o incêndio com essas gotas? Eu só sei que não vou apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizéssemos a nossa parte, o Brasil seria diferente. Professor, prazer imenso, enorme estar aqui com o senhor, muito honrada, além do mais, nessa ocasião super alegre da gente comemorar o aniversário de 90 anos do professor Modesto. Muito obrigada, viu? Um abraço. Madalena, um abraço para você e um grande abraço para o Modesto.